Bom dia, pessoal! O assunto desse vídeo, vamos falar hoje sobre aposentadoria urbana. Como é que pode ser feito? Há uma dificuldade para você dar entrada no requerimento, você estando fora ou você estando dentro da cidade? Hoje, diante da tecnologia, tudo é feito à distância, certo? Basta ter acesso a um computador para que você possa preencher os seus dados, fazer o seu requerimento, enviar as documentações, tudo via o site do INSS, certo? Olha só, o benefício devido ao cidadão que comprovar o mínimo de 180 contribuições, que é 15 anos de contribuições para o INSS, além da idade mínima de 65 anos para os homens, e 62 anos para as mulheres, certo? Isso depois da nova reforma da Previdência, que foi aí no dia 13 de novembro de 2019, certo? O atendimento desses serviços será realizado à distância, não sendo necessário a comparecimento presencial nas unidades das agências do INSS em qualquer lugar do país, e a não ser quando solicitado para uma eventual comprovação de perícia ou documentos, né? Além daqueles que você já enviou aí no seu pedido de requerimento, no seu pedido de um benefício. Que seja aposentadoria, que seja pensão, qualquer pedido hoje é feito tudo através da internet, através do site do INSS, certo? Bom, quem pode utilizar desses serviços? Primeiro, o trabalhador urbano com idade mínima de 65 anos, certo? O homem, e 62 anos a mulher. Segundo, pessoa com tempo mínimo de 180 meses de contribuição, que é 15 anos de contribuição. Observação: aqueles que já eram filiados à Previdência Social antes da emenda constitucional 103, do dia 12 de novembro de 2019, entrarão na regra de transição conhecida como pedágio, conforme pode ser verificado através do serviço Simular Aposentadoria no aplicativo do meu INSS. Então, basta você entrar no Simular Aposentadoria para você ter noção em que regra você está aí, previsto para dar entrada no seu requerimento. Se você vai entrar na regra de pedágio ou se você vai entrar aí nas novas regras que está no decreto 10.410/2020, que foi atualizada, que foi publicado no Diário Oficial aí no mês de julho, agora de 2020, certo? Bom, caso seja um pedido de aposentadoria por idade do trabalhador rural, também deve ser agendado. Tudo é feito hoje através do computador, do site do INSS, através da distância, de forma remota, certo? Bom, etapas para ser realizadas, né? Você deve entrar aí para dar entrada no seu requerimento, você tem que estar com as papeladas toda pronta. Eu aconselho a você que mora tanto na cidade quanto na zona rural, antes de dar a entrada no seu requerimento, busque informações precisas no CNIS. O CNIS está lá tudo que se refere a você, trabalhador, a você, tanto rural quanto urbano. Você contribuiu com o INSS de alguma forma, independentemente do tempo de contribuição, meses, anos, tudo tem que estar no CNIS. Então, muitas pessoas têm seus benefícios negados por falta de tempo, por falta de informações que está no CNIS, né? Então, antes de você dar entrada no requerimento do INSS, independentemente que você morar na zona rural ou na zona urbana, você deve buscar as informações no CNIS. Se você não sabe fazer isso, você peça a alguém
você peça ajuda a um advogado previdenciário para que ele providencie todas as documentações certinha e passe para você, e a partir daí você deve dar entrada no INSS em busca, né, dos seus direitos adquiridos, para que isso não vá parar na justiça depois, tá bom? Então você deve buscar as informações no CNIS, porque tem pessoas que está alegando que dados, né, que eles, por exemplo, eles pagaram um determinado tempo, né, de contribuição, e quando foram buscar essas informações no CNIS, não está vazio. O INSS não colocou no sistema esses dados, mas você tem os papéis em casa comprovando que você pagou. Então, você deve apresentar aí, né, uma reclamação na ouvidoria do INSS para que eles atualizem, certo? O seu CNIS, você apresente os papéis, os documentos que você tem em mãos para que esses papéis sejam atualizados através aí do sistema do CNIS, para que você não tenha o seu benefício negado por algumas informações que você tem em casa, mas que não está no sistema aí do CNIS, certo? Então, isso é muito importante. Depois que você, né, deu entrada no seu requerimento, você deve acompanhar tudo pelo meu INSS, onde você cria uma conta, né, e através do seu status ali, você deve acompanhar sempre o andamento do seu processo. A fase de pré-análise, a fase de análise, a fase de conclusão e a fase aí, né, das respostas finais, que pode ser deferido ou indeferido ou ter uma exigência, né, que são fases muito importantes que você deve ficar atento. Você deu entrada no requerimento, você deve estar sempre entrando no seu status do meu INSS ou ligando para 135 para ter informações. Não deixe lá esquecido, certo? Até porque tudo aquilo que é esquecido não é nem sequer notado aí pelo INSS. Se você bate na tecla todo dia, eles vão dizer, ah, que cara chato, todo dia me ligando, vou ver aqui o benefício desse abençoado e quem sabe se o seu benefício não sai mais rápido. Se você esquecer, eles também esquecem sem querer, querendo, como já dizia Chaves. É verdade? Então, olha só. Caso, né, o INSS precise de mais informações, se você for convocado, compareça com as documentações necessárias numa exigência, no caso, né, e nas agências de atendimento do INSS, certo? Então, isso é muito importante. Bom, no caso, eu vou falar para vocês aqui sobre as documentações que devem ser apresentadas quando solicitados pelo INSS. Essas documentações que eu estou falando para vocês é só quando o INSS solicitar para você, certo? Primeiro, procuração ou termo de representação legal, documento de identificação com foto e CPF do procurador ou representante, se houver. Segundo, documentos pessoais do interessado com foto. Terceiro, documentos representantes às relações previdenciárias. Exemplo, carteira de trabalho e previdência social, CTPS, certidão de tempo de contribuição, certo? Carnês, que é conhecida também como CTC, formulários de atividades especial, documentações rurais, no caso de uma aposentadoria rural, e etc., certo? Terceiro, outros documentos que o cidadão queira adicionar, exemplo, uma simulação de tempo de contribuição, petições e etc. E quarto, se você ainda tem dúvidas, sobre essas regras, você deve entrar no INSS, aí no site do INSS, que tem todas as relações, todas as informações sobre as documentações necessárias para comprovar uma atividade, certo? Então, qualquer dúvida que você tenha quanto a isso, quanto tempo de contribuição, sobre documentações,
você deve entrar no site do INSS e buscar essas informações. Também lembrando, como eu já falei, o CNIS é parte importante para que você não tenha prejuízos no requerimento de um benefício, de uma aposentadoria, tanto urbana quanto rural, quando se refere a contribuições para o INSS, que seja como contribuinte, individual ou como empresas. Você trabalhou em determinada empresa, a empresa não contribuiu aí com o INSS, ou tem tempo faltando, tem informações faltando, então você deve, antes de dar qualquer entrada em um benefício, buscar informações no CNIS. É o primeiro passo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse assunto. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção e até o próximo vídeo.